Agora são 7h11 e recebemos aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual o doutor em Economia, Paulo Clias. Bom dia, Paulo, tudo bom? Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite. A gente que agradece sua presença aqui. Paulo, ontem a gente teve a leitura do relatório do projeto de reforma da Previdência Social no Senado, pelo senador Tasso Gereissati. Houve ali a supressão de alguns pontos, como aquele que constitucionalizava o atual critério previsto em lei para a família ter direito ao PPC, o benefício da prestação continuada. Também saiu a regra de pontos para aposentadoria especial dos trabalhadores expostos a agentes nocivos e também trechos que poderiam impedir a criação de contribuição extraordinária cobrada dos servidores públicos. Mesmo com essas alterações, essas supressões, a proposta de reforma ainda é uma proposta bastante cruel com as classes mais pobres da população, não, Paulo? Sem dúvida, Glauco. Veja, o que a gente tem se batido ao longo desses últimos meses é para mostrar que, apesar de uma boa parte das extremas maldades apresentadas pelo Paulo Guedes ainda quando a tramitação acontecia na Câmara dos Deputados, o fato é que o projeto ele ainda é muito regressivo, como a gente diz em economia. Regressivo por quê? Porque ele acaba penalizando os setores de menor renda na nossa população. Quer dizer, aqueles que menos recebem são aqueles que vão mais contribuir para a suposta economia do trilhão. Ficou essa marca simbólica que o Paulo Guedes tenta apresentar para a sociedade. O que significa? Que mais de 80% do esforço desse 1 trilhão, eles estão sendo retirados do chamado Regime Geral da Previdência Social, o RGPS. Para o nosso ouvinte saber, é o INSS, são as aposentadorias e pensões, que mais de 70% são até 2 salários mínimos. Então, esse discurso do governo dizendo que a proposta vem para acabar com privilégios, porque vão tirar dos ricos para dar para os pobres, é uma balela, porque eles estão achando que rico é o cara que ganha 2 salários mínimos e que pobre é o sujeito que ganha 1 salário mínimo. E não é assim que a coisa funciona. Na verdade, os grandes privilegiados, os que deveriam dar sua contribuição para a Previdência, eles não estão aposentados pelo INSS, não são servidores públicos. Quer dizer, são os setores do topo da nossa pirâmide, os 1%, os 0,5% mais ricos, que não pagam exatamente nenhum tributo sobre as rendas que eles recebem e vão continuar recebendo ao longo da vida, que são basicamente aplicações financeiras, lucros e dividendos. E isso continua absolutamente intocado. O que o senador Tasso Gereissati está fazendo na condição de relator é uma jogada muito esperta, porque eles estão com receio de promover alterações que são necessárias no texto da PEC agora no Senado, porque se promoverem as alterações que precisam ser feitas, a PEC volta mais uma vez para a Câmara. E eles estão com essa ideia de que precisa aprovar a reforma urgentemente, agora até no máximo no mês de outubro. E não é isso, quer dizer, a gente já teve lá no Senado, como teve na Câmara, nas audiências, mostrando que isso é um outro mito, é uma mentira. Não precisa aprovar a reforma no toque de caixa, porque ela não vai mudar absolutamente nada do ponto de vista dos gastos públicos para o ano que vem, para 2020, para 2021. As despesas, elas estão dadas, independentemente do grau de maldade que eles queiram oferecer para essa reforma. E você falou na questão dos mitos, e boa parte deles é o que acaba sustentando a justificativa, da existência de uma reforma da Previdência nesse sentido. Quais as principais mentiras, a gente falando português claro, que você vê por parte dos defensores da reforma que acabam tentando convencer a população não só de que esse tipo de reforma é necessário, mas de que se não houver essa reforma o Brasil vai quebrar? Então, eu acho que você falou bem, são mentiras, A gente precisa chamar as coisas pelos verdadeiros nomes. Então, uma delas é o seguinte, olha, o Brasil não cresce, porque é verdade, o Brasil está há 4 anos andando para trás, como a gente diz, a gente está passando a maior fase recessiva da nossa história, e o argumento é o quê? Não, o Brasil não cresce porque não foi feita a reforma da Previdência. Como se aprovar a reforma da Previdência, você tem uma farinha de condão que automaticamente, no dia seguinte, os investimentos vão voltar, os empresários vão investir, o desemprego de 13 milhões vai
E não tem nada disso. Tá certo? Quer dizer, na verdade, o que vai fazer a economia voltar a crescer é você ter, ao contrário do que eles pretendem com a reforma, com o Estado recuperando o seu protagonismo, inclusive na área econômica. Quer dizer, qualquer país do mundo, como os Estados Unidos, a União Europeia, o Canadá, o Japão, atravessaram a crise que eles enfrentaram também a partir de 2008, 2009, recuperando a ação do Estado. Quer dizer, oferecendo crédito subsidiado, estimulando a geração de emprego, estimulando a ativação da atividade econômica. Essa proposta, além de ser regressiva, no sentido de penalizar os mais pobres e deixar livre e solto os setores do topo da nossa pirâmide, ela é recessiva. Por quê? Porque ela retira, se ela conseguir fazer isso, a gente espera que não, mas a intenção é retirar 1 trilhão de setores da sociedade, tá certo? Que tem alta capacidade de consumo. A população de baixa renda, ela gasta, infelizmente, né, todo o seu poder de renda. Ela não consegue poupar. Tá certo? E isso tem um efeito econômico muito importante. Quer dizer, basta a gente pensar o período, por exemplo, de 2003 a 2013, quando houve recuperação do poder de compra do salário mínimo, quando houve expansão dos benefícios previdenciários para setores que até então não tinham, quando tinha a expansão do Bolsa Família, isso foi um dos fatores que estimulou, tá certo, a atividade econômica. O Brasil voltou a crescer e voltou a promover uma distribuição de renda. Quer dizer, então, o que a gente precisa fazer é exatamente o oposto do que o governo está tentando, com essa ideia de que precisa economizar. Não precisa economizar. A gente precisa promover o quê? Um gasto público que seja estimulador do crescimento da economia. Mas o que na prática, né, Paulo? Nossa, agora a garganta sumiu mesmo. Não, tem aqui. O que na prática a gente vê é justamente o Estado se retirando desse papel de indutor do desenvolvimento econômico. Como que você vê essa postura da equipe econômica do Paulo Guedes? Veja, isso aí está, infelizmente, no DNA, se a gente pode dizer assim, né? Do Paulo Guedes e das pessoas que ele escolheu a dedo para compor a sua equipe no Ministério da Economia, tá certo? Quer dizer, primeiro, que eles unificaram áreas estratégicas, tá certo, do comando econômico do país. Então, você tinha sempre o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento e da Indústria e do Comércio, mesmo áreas do Ministério do Trabalho, juntou tudo num monstrengão chamado Ministério da Economia. Para quê? Para poder dar uma orientação econômica, né, do que a gente chama do neoliberalismo. A ideia é o quê? Que a interpretação desse pessoal é de que os problemas todos do Brasil e do mundo, eles derivam de um excesso de Estado, né? Quer dizer, de uma presença exagerada do Estado na atividade econômica. Então, o Estado tem empresas, por exemplo, como desde o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, ou mesmo Correios, né? No passado, a gente já tinha telecomunicações, energia elétrica, infelizmente foram privatizados, né? A Vale do Rio Doce, na época do Fernando Henrique. Mas isso para eles, quer dizer, ao contrário do que qualquer pessoa que estude os processos de desenvolvimento econômico e social dos países em geral e dos países do terceiro mundo em particular, o que eles querem é reduzir. E eles criam uma palavrinha-chave para isso, Estado mínimo. Tanto que o Paulo Guedes, quando chegou, ele disse, por mim, privatizava todas as empresas. Né? E aí, obviamente, ele começou a ter alguma dificuldade política, reduziu a pauta, mas continua firme e forte nessa ideia de privatizar, de vender empresa pública, empresa estatal, a preço de banana, tá certo? Como aconteceu no processo anterior. E isso, qual é o problema? Isso retira a capacidade do Estado de oferecer serviços e produtos de qualidade à população. Tá certo? Por quê? Porque você deixa de oferecer, por exemplo, o serviço postal ou o serviço de créditos importantes em áreas, por exemplo, o Banco do Brasil sempre se especializou no crédito agrícola, a Caixa Econômica no crédito imobiliário. Isso vira mais um fator simplesmente de ganho puro e simples do capital privado bancário, do capital financeiro privado nacional ou internacional. Na área da educação, exatamente o que aconteceu. Não é? Você teve a venda de sistemas de ensino universitários e de ensino médio para fundos financeiros norte-americanos.
Na área da saúde, a mesma coisa. Quer dizer, então, isso não é solução absolutamente para a sociedade brasileira. E um outro mito, a ideia de que tudo se resolve com a livre ação das forças de oferta e de demanda no mercado. E isso também não resolve, muito pelo contrário. Qualquer país do mundo, mesmo do mundo desenvolvido, eu quero dizer os países capitalistas, percebem que você precisa ter a presença do Estado para promover a regulação da economia em áreas, por exemplo, como os bancos, como as empresas operadoras de telecomunicações, como as empresas fornecedoras de energia elétrica. E aí a gente tem agências reguladoras, como a Anatel, como a ANEEL, na área da saúde, a Agência Nacional de Saúde, ou mesmo a Anvisa, na área do petróleo, você tem a Agência Nacional de Petróleo. Por quê? Porque esses setores precisam ser regulados, tanto na qualidade dos serviços, quanto nas tarifas, nos preços, porque a grande maioria da população não vai discutir com a sua empresa que passa o poste na sua rua oferecendo energia, que a energia está ruim ou que a energia está cara. Né? Aquela história, não está gostando, muda. Muda para onde? Na feira, se você não gosta do tomate dessa banca, você vai do lado e compra um outro tomate. Não está gostando do aspecto dessa batata, você vai na outra banca e compra outra batata. Mas quando se trata de energia e de capital financeiro, setores que a gente chama oligopolizados, você precisa sim da presença do Estado para ajudar na regulação. E o curioso, né, Paulo, é que essa defesa do Estado mínimo feita aqui no Brasil, ela ocorre num momento, assim, digamos, histórico, que não faz muito sentido. Porque quando a gente tem, por exemplo, o Reagan, a Margaret Thatcher ali surgindo com essas propostas liberalizantes do Estado mínimo, os Estados Unidos, a Inglaterra, a parte da Europa que também adota isso, eles estão numa condição de terem chegado ao estado de bem-estar social. E o Brasil está muito longe disso. Então, quer dizer, o momento histórico também em que se dá essa defesa, em que se dá principalmente essa aplicação digamos, dessas diretrizes do Estado mínimo, não faz muito sentido, né, Paulo? Não, de absoluta maneira, você tem toda a razão, Glauco. Basta lembrar os casos do início do chamado neoliberalismo no mundo que se apontou. A Margaret Thatcher, não é, na Inglaterra, para os mais novos ainda não saberem, aconteceu há 40 anos atrás, ela chegou em 1979. O Ronald Reagan nos Estados Unidos, logo depois, em 80, 81. Tá certo? Quer dizer, aquele era o momento em que eles começam a estimular e a promover, tá certo? Nos seus países e no resto do mundo, essa ideia da redução do Estado e do Estado mínimo. Mas, passados 40 anos, quer dizer, o que se percebeu, na verdade, é que houve um grande retrocesso do ponto de vista social e mesmo do ponto de vista da inserção das economias desses países no mundo. Tanto que, nesses países até, houve uma reversão desse mito, né, dessa busca de uma redução do Estado na economia. Nos Estados Unidos, por exemplo, a meca, né, do capitalismo, justamente para o Paulo Guedes e para esse pessoal iluminado, né, deslumbrado com o suposto liberalismo, no momento da crise, eles deram um freio de mão e mudaram radicalmente na implementação da política econômica tudo aquilo que eles haviam pregado antes. O Estado norte-americano, através do Banco Central, do Tesouro, o Banco Central deles é o chamado Fed, né, o Federal Reserve, eles entraram pesado, estimulando o quê? A compra das empresas privadas que estavam ameaçadas de falir ou das que faliram. Talvez o nosso ouvinte não saiba, mas a grande empresa, uma das grandes empresas na área automobilística, a General Motors, a GM, durante alguns meses ela foi estatizada, porque ela ia se quebrar. E o governo norte-americano entrou no mercado acionário, nas bolsas, e comprou, tá certo, essa empresa. No caso dos grandes bancos, tá certo, o Citibank, o Lehman Brothers, a mesma coisa. E eles criam, do ponto de vista da retórica, um argumento, porque aparentemente é uma grande contradição, né? Quer dizer, a meca do capitalismo promovendo estatização, né? E eles criam em inglês, né, aquela coisa que eles dizem too big to fail, é que essas empresas são muito grandes e elas não podem falir. E por isso o Estado norte-americano entra. No caso brasileiro, quer dizer, a gente está fazendo exatamente o oposto. Quer dizer, enquanto esses países estão se defendendo, estão defendendo as suas economias, as suas sociedades, etc., o Brasil, através das palavras e das ações do Paulo Guedes, está exatamente oferecendo, tá certo, a preço de banana, o patrimônio público consubstanciado nas empresas estatais. E quem vai comprar isso? Não existe capital no Brasil em condições nessa crise. Isso vai ser vendido para o capital financeiro internacional. Agora, Paulo, ontem a gente teve a decretação da moratória
né, pelo governo da Argentina. Isso até remete um pouco ali à crise dos anos 80, quando a Argentina também decretou moratória. O Brasil fez a mesma coisa, né, ali no governo Sarney. E a gente vê que é o ocaso, né, de um governo que também assumiu com um discurso, né, de inspiração neoliberal, dizendo que ia salvar a Argentina do estatismo, do retrocesso imposto pelos anos de Cristina Kirchner, e que na verdade a gente viu que aprofundou o desemprego, a economia não cresceu, enfim, a Argentina hoje está numa situação muito difícil. Isso serve de alerta também para o Brasil? Ah, completamente. Tá certo? Quer dizer, o que está acontecendo na Argentina, né? Quer dizer, com as eleições prévias que aconteceram, todos devem se lembrar, né, há um mês atrás, e que já aponta, é óbvio que na política tudo é possível, mas muito provavelmente para a derrota do Macri nas eleições de outubro, tá certo? Daqui a 2 meses, né? E a vitória, então, de uma chapa que dá uma espécie de recuperada nos anos, que na Argentina eles chamam dos anos K, né? Do Nestor e da Cristina Kirchner, né? No comando da política econômica e da política governamental na Argentina. Veja, a moratória na Argentina, infelizmente, não é uma novidade. Eles já fizeram várias moratórias. Mas eu queria chamar a atenção, uma especial em 2001, né, que ainda na época do Domingos Cavallo, etc. Mas logo na sequência, no primeiro mandato do presidente Kirchner, do presidente Nestor, em 2005, eles fizeram uma moratória também, num sentido muito diferente da atual. E o que eles diziam? Quer dizer, ao mesmo tempo que no Brasil, em 2002, na campanha eleitoral, se dizia que aquele clima de terror, de alarme, se o Brasil nas eleições o Lula ganhasse, o PT ganhasse, o Brasil ia quebrar, o Brasil ia acabar. Na Argentina, e a gente vê exatamente o oposto, né? Porque o capital não tem ideologia, ele quer ganhar dinheiro. Né? Então, se tem a oportunidade de ganhar dinheiro, seja um governo mais à esquerda, mais à direita, sem problema. Na Argentina, em 2005, eu me lembro muito bem que eu acompanhei isso no detalhe, o presidente Kirchner falou, olha, não tem jeito. E eles diziam, com quem estamos em dívida? Era um cartaz muito bonito, era uma menina pobre, né, faminta, dizendo, a nossa dívida é com o povo pobre da periferia, da Argentina, ou a nossa dívida é com os bancos financeiros internacionais, que eles chamavam dos fundos abutres, né? Fundos financeiros que estavam com interesse meramente especulativo. E ele chamou os principais atores do mercado financeiro internacional e falou, olha, não temos condição de pagar, vamos fazer uma renegociação. Aí foi aquele alarde, né? A Argentina vai quebrar. Eles reduziram a dívida, o valor nominal da dívida, em 2/3, quer dizer, eles pagaram 1/3 do que eles deviam. E isso foi reconhecido, inclusive, em tribunais internacionais de justiça. Porque o argumento dos advogados da Argentina era o quê? Olha, boa parte dessa dívida ela foi paga através de juros extorsivos que se pagou ao longo desse período. Então, quem contratou uma dívida com a Argentina, que era sabidamente uma dívida de um país de terceiro mundo, com alto risco, e pediu um juros muito alto por isso, tinha ali embutido um risco. E eles dizem, olha, infelizmente o risco chegou, a gente não vai poder pagar. E houve muita tensão, etc., mas a coisa se resolveu e a Argentina voltou a crescer, etc. Agora, a mesma situação, agora só com um grau de trágico, né, e de um pouco de ironia também, que eu queria chamar a atenção. Por quê? Porque um governo, quer dizer, do Macri, que era considerado um bom moço do sistema financeiro internacional, chega e fala, a gente que vinha cumprir, né, quer dizer, com a solução dos problemas que supostamente os irresponsáveis, os populistas, os bolivarianos, os peronistas tinham feito, nós não demos conta do recado. Então, nós, que somos os defensores do establishment financeiro internacional, infelizmente pedimos moratória. Quer dizer, isso, infelizmente, acontece, por quê? Porque a Argentina não conseguiu superar o problema que o Brasil tinha, que era uma extrema dependência da dívida externa no seu processo de endividamento. A partir do Plano Real, num primeiro momento, no Brasil, em 94, mas principalmente a partir de 2003, com o governo do presidente Lula, o Brasil conseguiu transformar a dívida externa numa dívida interna,
como eu chamo da internalização da dívida externa. E isso provoca o quê? Que você tenha menos efeitos da dinâmica financeira internacional sobre a nossa dívida. Então, desvalorização do real, ou como aconteceu com o peso, por exemplo, elevação dos juros no mercado internacional, não é um efeito tão imediato e tão cruel como, infelizmente, está acontecendo na Argentina. Então, apesar das oscilações agora no curto prazo, a gente vê o mercado do dólar especulando, passando da barreira dos R$4, mas a gente ainda tem um estoque de reservas internacionais da ordem de 370, 380 bilhões de dólares. Então, isso oferece para a economia brasileira, se tiver um governo responsável, né, na condução da política econômica, não essa equipe como a do Paulo Guedes, mas oferece condições de reagir e de resistir relativamente bem. A Argentina, infelizmente, não conseguiu, porque ainda pesa muito a dívida externa. Vamos ver o que vai acontecer, porque a gente está numa situação anômala. Quer dizer, um governo que está com data marcada para sair, que é o governo do Macri, porque muito provavelmente vai perder a eleição em outubro, acaba fazendo uma negociação da moratória, comprometendo já os compromissos, tá certo, com a equipe que vai chegar. Então a gente tem que aguardar um pouco, tá certo, para ver quais são os reais efeitos. Muito provavelmente a equipe que virá com o governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner vai querer dar a sua face, né, vamos dizer, para essa negociação. Mas o fato concreto é isso, quer dizer, a Argentina vai renegociar, e isso não é nada de excepcional, quer dizer, tem um economista no Brasil que é absolutamente insuspeito, né, de qualquer ato bolivariano irresponsável, que todo mundo conhece, que é o Delfim Neto. Ele ocupou cargos importantes na política econômica na época da ditadura, e justamente nessa época que você diz da crise, né, dos anos 80, ele se saiu, o Brasil não conseguiu honrar, porque na época eram compromissos com os bancos privados internacionais, chamou o FMI para ajudar. E o Delfim saiu com uma frase que marcou. Ele dizia, olha, dívida não se paga, dívida se negocia, se rola. E é verdade, quer dizer, num caso de um país tão grande como o Brasil ou como a Argentina, os próprios credores, eles não querem que o Brasil pague ou que a Argentina pague a dívida, porque o sistema da dívida é que interessa. Você renegociar, e o problema justamente são os termos da renegociação, o quanto de juros impacta nesse volume expressivo do estoque da dívida, tá certo? Tá certo, Paulo. A gente teria mais temas aqui para tratar, mas o tempo urge e a gente espera aí a sua presença, né? Você está em Brasília, sua presença telefônica ou por Skype aí em próximas ocasiões. Muito obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço a oportunidade e um abraço para todos os nossos ouvintes. Obrigado. A gente conversou aqui com Paulo Clias, ele que é doutor em economia.